Olá, seja bem-vindo à Central do Enem no YouTube. Eu sou o professor Wirley de Oliveira e juntos vamos trabalhar a redação nota 1000. Como se sabe, o Enem corrige as redações mediante 5 competências. Nesta aula, eu quero focar apenas na competência 1. Esta competência, ela determina que o estudante deve apresentar o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Observe só, começa o desafio aqui. Você, então, ao escrever a sua redação, você precisa provar, ou seja, demonstrar que você possui um domínio das normas gramaticais da língua portuguesa. E por que eu digo que começa aqui o desafio? Por causa, sobretudo, do nosso cotidiano linguístico. No dia a dia, principalmente por causa das redes sociais, os estudantes, que na maioria são jovens, eles cometem muitos erros, vamos ser sinceros, não é verdade? Muitas palavras abreviadas que não estão de acordo com a gramática, muita falta de acentuação gráfica e a pontuação, hein? Quase inexistente nos textos, regências verbais e nominais muito inadequadas, e as concordâncias. Eu até aqui fui quase para o além. As concordâncias estão terríveis. Então veja bem, se o dia a dia já está complicado, não tem como no dia da redação o cérebro ter um milagre linguístico e escrever tudo correto. Então a primeira dica que eu determino aqui para a sua aprendizagem é que a sua linguagem escrita deve ser exercitada no dia a dia. Então, nas redes sociais, nas mensagens, preze por uma ortografia correta, preze pela concordância, regência também corretas. Fique atento à pontuação, exercite a acentuação gráfica. Se você fizer esse exercício no seu dia a dia, nas mensagens, nas redes sociais, você estará qualificando o seu cérebro. E aí você estará, então, garantindo 200 pontos na competência 1. Porque o Enem, ele estabelece 6 tipos de pontuações dentro da competência 1. Ou a redação obtém nota 0, ou nota 40, ou nota 80, ou então 120, ou 160, ou então 200 pontos. Então você percebe, a redação de 200 ela pode ser zerada, dependendo da sua escrita e do seu domínio formal dessa modalidade escrita da língua portuguesa. Vamos lá então, vamos pensar em cada nota que compete a esta parte da correção. Então, o estudante obterá nota 0 se ele apresentar uma estrutura sintática inexistente. Ou seja, a pontuação aqui vai ser totalmente vista. Porque o que faz uma estrutura sintática ser inexistente? É a pontuação. Quando o estudante não faz a devida pontuação, a estrutura sintática fica truncada, ou seja, ela não tem a devida continuidade nas ideias subordinadas ou nas ideias coordenadas da sintaxe da língua portuguesa. Quando ele faz uma pontuação, por exemplo, sem vírgula ou com vírgulas em posições que não estão corretas, ele pode separar um sujeito de um predicado, um verbo no seu devido sujeito, e aí, fazendo essas separações indevidas, ele vai, durante todo o texto, permanecendo com esses erros, ele vai ser corrigido como uma estrutura sintática totalmente reprovada. Então ele vai ter nota 0. Veja, nota 0 nesta competência significa menos 200 pontos. Então, por mais que você obtenha 200 pontos nas outras 4 competências, a sua redação chegará no máximo a 800 pontos. Então isso é uma falta muito complicada. Então vamos atentar para esse detalhe. Há muitos, na verdade milhões de estudantes que estão perdendo notas fáceis nesta competência 1 porque não exercitam a linguagem no seu dia a dia. Então, eu volto à dica: exercite a escrita formal da língua portuguesa
no seu cotidiano linguístico. Vamos agora para a nota 40. Quando o estudante obtém nota 40, ele ficará com 40 pontos na competência 1 se ele apresentar uma estrutura sintática deficitária. Veja bem, a nota 0 é uma estrutura sintática inexistente. Agora, a nota 40 é uma estrutura sintática deficitária, com muitos desvios gramaticais. Percebeu? Então, uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios gramaticais. Entenda-se desvios gramaticais para erros de ortografia, de concordância, de regência, de pontuação, de acentuação gráfica. Então, muitos desvios com uma estrutura sintática deficitária, no máximo 40 pontos. Aí a nota pode subir para 80 pontos se esse estudante apresentar ou uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Outros. 40 pontos são juntos estrutura sintática deficitária com muitos desvios. 80 pontos é um ou outro, ou uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Ele vai chegar a 120 pontos se ele apresentar uma estrutura sintática regular, viu? Melhorou a estrutura sintática. Regular, uma pontuação correta, melhorou, regular. E também, nessa estrutura sintática regular, ele apresentar poucos desvios. Então, ele tem agora poucos desvios gramaticais com uma estrutura sintática regular. Aí ele chegará a 120 pontos. E como faz para chegar a 160? 160 pontos, se o estudante apresentar uma estrutura sintática boa, percebeu? Melhorou, boa, e alguns desvios. Então, diminuiu bastante, não é? Então, os desvios que eram muitos passaram a ser poucos e agora são alguns, bem menos. A estrutura sintática que era inexistente, de deficitária, passou a regular e agora está boa. Então, uma boa estrutura sintática e alguns desvios, 160 pontos. E como alcançar os 200 pontos? Como? Veja bem, não é tão difícil. É só você ter muita prática no seu dia a dia para que lá no dia da redação você apresente uma estrutura sintática excelente. Aí o Enem admite uma falha. Então você pode ter uma falha na estrutura sintática e mesmo assim será considerado excelente. E no máximo 2, viu? 2 desvios gramaticais. Então, ao longo de todo o texto, você pode ter 2 erros gramaticais e uma falha na estrutura sintática. E mesmo assim, você estará com 200 pontos. Agora, se você apresentar mais de uma falha na estrutura sintática e mais de 2 erros, aí você cai para 160. Se apresentar mais ainda, cai para 120. Se for mais ainda deficitária a sua escrita, 80. Se for ainda pior, 40. E se for totalmente errada, 0, meu amigo. Você percebe? Então, esta competência aqui, depende do seu dia a dia. Tudo bem? Muita leitura, exercício, muita atenção na hora de escrever. Então, zele pelas palavras, zele pela ortografia, pela concordância, regência, acentuação gráfica. Muitas pessoas perdem notas aqui só por causa da acentuação gráfica que não sabem. E, sobretudo, a pontuação. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos fazer exercício prático destas 6 partes, para que você entenda melhor. E aí você vai seguir, então, a nossa Central do Enem no YouTube, para não perder dica alguma de redação, e nem também das outras disciplinas, ok? Ser bem-sucedido no Enem não é apenas um sonho, é uma persistência. Então, os verdadeiros vencedores não são aqueles que querem, são aqueles que persistem e trabalham
exaustivamente em busca de seus sonhos. Então mantenha-se focado, mantenha-se persistente e juntos vamos ser Redação Nota 1000. Eu sou o professor Willis de Oliveira e você estará comigo aqui na Central do Enem no YouTube. Um grande abraço e fique com Deus.